em uma batalha. Sabe por quê? Porque o plano de Deus para cada um de nós, ele é bom, perfeito e agradável. Deus, ele tem um plano, projeto perfeito para mim e para você. Deus, ele tem coisas grandes para cada um de nós. Porém, quem que não quer que nós venhamos a viver essas coisas? Alguém sabe? Satanás. O diabo, ele não quer que o homem, ele viva a vontade de Deus. Ele não quer que o homem viva o que Deus tem para ele. Ele não quer que você receba aquilo que Deus, ele sabe que vai te abençoar. Ele não quer. O plano de Deus para nós é nos mostrar o seu amor, e em nós termos esse amor. É para você ser bem sucedido, não só na vida sentimental, mas financeira também, espiritual, sua comunhão com Deus. É para você estar cheio, pleno. É a vida abundante que Jesus veio nos trazer. Só que o diabo, ele não quer isso. E aí o que acontece? Uma batalha, uma guerra. E é isso que nós vamos meditar um pouco hoje. Aqui em Naum, capítulo 2. Naum é um dos profetas menores da Bíblia. Naum, capítulo 2, versículo de número 1. O destruidor está já diante de ti. Guarda tu a fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos e fortalece muito o teu poder. O destruidor, ele já está diante de ti. Olha só que palavra dura, palavra séria essa que Deus nos dá. O destruidor está à nossa frente. E como que ele vem contra nós? Eu quero que você se coloque, vamos imaginar um pouco. Se coloque em uma batalha. Pense nisso no seu coração, pense. Você está ali enfrentando um exército, está vindo, está aquela coisa terrível. Se você estiver mal preparado, o que vai acontecer com você? Você vai perder a guerra. Se o inimigo, ele vem preparado, pronto ali para lutar, e você não estiver pronto, você estiver distraído, o que vai acontecer? Ele vai te derrotar, ele vai te derrubar, e você vai passar vergonha. Olha só, aquela imagem, ela vai ilustrar um pouco sobre tudo isso. Pode colocar, por favor? Olha só, que coisa séria. Estão ali dois lados. Um lado está como? Pode dar o zoom ali no soldado com o escudo, por favor. Olha ali, ele está preparado. Você olha para ele aqui, você olha para o cavalo dele, você olha o preparo que ele tem, você sente o quê? Você enfrentaria um cara desse? Você ia para frente? Não ia. Por quê? Porque nós não temos esse preparo. O inimigo, muitas vezes, quando ele vai nos atacar, ele vai lutar, ele vem preparado, ele vem com um grande exército. Ele vem preparado, ele vem pronto para nos atacar, ele vem sabendo aonde é a sua área frágil, ele vem sabendo aonde há feridas, aonde há brechas, aonde ele pode te atacar, onde ele tem mais chance de ter o sucesso. E aí ele vem, ó, tem ali o cavalo, tem ali o escudo, tem ali as lanças, tem ali atrás, ó, tem aquelas catapultas, pega ali aquelas pedras, lança. O inimigo, ele vem preparado. Ele já sabe que ele está numa guerra. Mas olha só, muitas vezes nós vamos lutar contra o inimigo como? Mostra o outro exército, por favor. Olha só que coisa triste. Dá um zoom naquele camarada ali na frente, por favor. Olha aí. Ele está indo lutar com o quê? Um pedaço de pau. O que ele vai fazer numa batalha contra um soldado com uma espada? Não vai fazer nada. Ele pega ali, se ele acertar a cabeça dele, ele tem um capacete. Vai fazer o quê? Vai fazer nada, ele só vai ouvir o barulho. Pam! Acabou. Se ele vai e o soldado pega a espada, o que vai acontecer? Vai cortar ali o pedaço de pau do rapaz, e aí ele vai perder. Nesse exército, mostra ali a imagem inteira, por favor. Quem você acha que vence? O exército de lá ou o exército de cá? O exército que está mais preparado. O exército que está pronto para a guerra, pronto para a batalha. E agora? Muitas vezes nós estamos falhando, porque nós não estamos nos preparando. O destruidor, o inimigo, o adversário, ele está à porta. Ele está perto de nós. Ele está diante de nós para nos afrontar. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando aquele que ele possa tragar. Ele está procurando uma brecha, ele está procurando algo em que você está sendo fraco. Eu digo sempre o exemplo. Vamos supor que você é uma cidade murada, tem uma grande muralha, só que aí tem vezes que você não se fortalece. Aí o que acontece? Em algumas áreas da sua vida você é forte, você está ali a um muro de 30 metros. Aí no outro lado você não se prepara, você não se consagra, você não busca a Deus, aí é um muro de 30 centímetros.
Por qual lado o inimigo vai tentar te atacar? Onde está mais fraco, onde é 30 centímetros. Ele pega, pegou, saiu. Já entrou, já vai te atacar, já vai te dominar. Agora, e aquele de 30 metros? Ele não vai conseguir. Você tem que se fortalecer. Você tem que entender que nós estamos em uma guerra. A nossa vida, ela é uma guerra. A nossa vida não só sentimental, não só financeira, não só espiritual, a salvação da família, sua salvação, é uma guerra, uma batalha. E você precisa estar pronto para ir e para vencer. Se você não preparar o seu coração para isso, você vai ser envergonhado. Isso em todos os sentidos. O diabo, ele vem para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele vem para isso, roubar, matar e destruir. Mas nós precisamos estar mais preparados, mais fortes. E como isso? Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6:10. É muito importante você estar preparado com aquilo que Deus ele te deu. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o diabo ele vem contra nós, o diabo ele vem nos atacar, ele vem contra você, contra a sua família, mas você está preparado? Como você tem se preparado? Como você tem que se consagrado? Como estão as muralhas do seu coração? Como estão as muralhas da sua vida? Às vezes você está falhando em algo e o diabo está conseguindo te lançar nessa astuta cilada. Os ataques do diabo, eles não são qualquer jeito, não. Eles são precisos. Ele é astuto. Olha lá o que ele fez com a Eva. A Eva, você acha que ela era uma pessoa sábia ou uma pessoa tola? Ela andava com Deus, irmão. Ela andava com Deus junto com Adão na viração do dia. Ela conhecia a palavra. Ela andava, ela via Deus face a face. Mas aí eu te pergunto, como que o diabo conseguiu destruir ela? Como o diabo conseguiu plantar aquela sementinha do mal no coração dela? Ele esperou um tempo em que ela estava sozinha, perto da árvore que Deus tinha falado para ela não chegar nem perto. O diabo ele foi vendo. O diabo estava de longe. Ele estava observando. Ele não chegou lá e já foi falar com a Eva. Não, ele observou. Ele ficou ali rondando. Ele ficou vendo qual era a fraqueza, aonde que ele poderia falar, o que ela poderia enganá-la. E ele foi, encontrou a brecha, chegou a Eva. Ô Eva, por acaso, por que Deus falou que vocês não podem comer de nada desse jardim? Ela já falou, já rebateu. Não, Deus não disse isso. Deus disse que nós podemos comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o que ele disse? O diabo falou. Ele disse para ela, não, Deus ele está mentindo. Deus ele sabe que do dia que você comer dessa árvore, você vai ser o quê? Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. E você vai ser semelhante a ele, semelhante a Deus. Aí a Eva caiu no conto. Caiu, pecou. E todos sabemos qual é o resultado dessa história. Mas o diabo ele foi observando. Por isso nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Toda a armadura do Senhor. Tudo que vem de Deus é bom para nós. Tudo que Deus ele tem para mim, tem para você, é bom, é perfeito e é agradável. Olha aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Depois a gente volta aqui no Efésios. Vamos acompanhar aqui pela tela. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. As armas que nós usamos no mundo espiritual, elas são poderosas. Quais são essas armas? Aquilo que Deus te dá. O que Deus ele te dá é poderoso para destruir as fortalezas do diabo. Não importa qual seja o exército que está te afrontando. Humanamente falando, ele pode ser maior, pode ser mais poderoso do que você. Mas as armas que você está usando são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. As suas armas, as armas da nossa milícia não são carnais. Lembra da imagem? Ali o rapaz estava indo com um pedaço de pau. É aquilo que ele estava indo, as armas da carne. Ele estava tentando ir por ele mesmo. Ele não vai conseguir. Ele tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Agora, Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos voltar lá para dar continuidade.
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa vida é guerra, é batalha. Você tem que estar pronto para lutar em todo e qualquer tempo. Você tem que estar preparado. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Você vai permanecer. Não importa o ataque do inferno, não importa a tentação que apareça, você vai vencer. Por quê? Porque você está com esta armadura. Versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Versículo 15, pode indo. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Isso daí é muito profundo para nós. Cada parte dessa armadura, ela trabalha em conjunto. Se você tem um, mas não tem o outro, você já está desfalcado. Você já está em falha. Sabe por quê? Porque a armadura ela é feita para te cobrir por inteiro. Não é para só uma parte. Se você vai para uma guerra, vai para uma batalha, aí você tem a couraça da justiça. Está aqui. Pode vir ali uma flecha no seu peito, não vai pegar. Mas se você levar um negócio na cabeça, você está sem capacete, vai adiantar de quê você ter a couraça? De nada. Você tem que estar com a armadura inteira. Você tem que tomar tudo o que Deus ele tem te dado. São as armas da nossa milícia que são fortes para destruir qualquer fortaleza do diabo. Qualquer ataque infernal, você vai destruí-lo. Por quê? Porque você está revestido com a armadura de Deus. Vamos entrar um pouco mais detalhadamente nessa armadura. Pode colocar a imagem para mim, por favor, amigo? Por gentileza. Olha ali, essa é a armadura de um soldado romano. Era essa armadura que Paulo estava se inspirando para falar sobre as coisas espirituais. Dá um zoom ali no capacete. Vamos começar pelo capacete ali. A Bíblia fala que o capacete é o quê? A capacete da salvação. Se você recebe, vamos supor, um golpe, pega ali uma espada e te acerta no seu braço, vai te machucar? Vai machucar e muito, mas não vai te matar. Agora, se você recebe o mesmo golpe na cabeça, o que acontece? Já era, é queda, é fatal. Se você não tem o capacete te protegendo, que é a certeza da salvação, já era. Você tem que ter certeza que Jesus, ele te salvou. Você tem que ter a certeza de que Deus, ele te perdoou, de que ele te ama. Você tem que ter a certeza da palavra no seu coração. Senão você está desprotegido. Qualquer mentira do diabo vai lá e vai te derrubar. O diabo vai te intimidar. Você precisa da certeza da sua salvação. Agora ali a couraça, que a Bíblia fala, a couraça da justiça. As boas obras, as obras de justiça que o Senhor preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Nós temos que estar revestidos com ela, porque aí quando o diabo vier nos acusar, nós temos aquilo no nosso coração, aquilo está nos guardando. Você está ali, a Bíblia fala que nós somos salvos pelo quê? Pela graça que vem pela fé. Porém, a fé sem obras, ela é morta. A fé, ela é exercitada pelas suas obras. Se você crê realmente na palavra de Deus, você vai fazer o quê? Você vai obedecê-la. Você vai andar com Deus, você vai andar com o Senhor, você vai andar na palavra. Agora, se você não tiver essas obras de justiça, se você não aperfeiçoa a sua fé, você vai também fracassar. Você vai ser derrotado pelo inimigo. Agora, essas obras têm que ser em quê? Em sinceridade, em verdade. É ali o cinturão da verdade. Tem que ser com sinceridade. Você tem que fazer as coisas de todo o coração para Deus. Você não pode andar em hipocrisia. Você não pode ser um ator. O ator, não estou falando mal da classe de atores, não. Estou falando ali sobre o significado da palavra, que significa hipócrita. Que é o quê? Ele fala uma coisa, mas ele faz outra. Ele representa, ele é um ator, ele atua muito bem. Você não pode ser um ator, você precisa ser o quê? Sincero, verdadeiro. Você precisa seguir a Deus com sinceridade. E aí, vai descendo um pouco mais, vai ali até o chão. Olha ali, o calçado. A Bíblia ela nos fala que nós temos que estar firmes. Olha aqui o versículo 14.
É o 14 mesmo. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés aonde? Na preparação do evangelho da paz. Irmãos, a Bíblia fala que é formoso os pés daqueles que anunciam coisas novas, daqueles que anunciam a palavra de Deus. São formosos quando eles vêm andando e vêm trazendo boas notícias, vêm trazendo a palavra de Deus. Isso é o quê? É o cumprimento da missão. É quando você cumpre a missão, você cumpre o ID do Senhor. Aquilo lá você está calçando, você está usando os seus pés, você está usando o seu corpo para fazer a vontade de Deus. Isso é calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Você está ali anunciando as boas novas, anunciando a salvação. Antigamente, sabe a palavra evangelho? Ela era dita muito entre soldados. É uma palavra que veio do meio militar. Por quê? Quando tinha boas novas no campo de batalha, quando tinha uma vitória, tinha um mensageiro que ele tinha que sair correndo, chegar até o general, chegar até ali os seus superiores e falar sobre a boa notícia. Ele trazia o evangelho, a palavra da boa notícia. Eu te pergunto, você já viu por acaso pé de corredor? Pé de corredor? Pessoa que faz às vezes muito esporte, bailarina, por exemplo. É bonito? Não é, é feio. Por quê? É todo machucado, tem calo, tem tudo isso. Quando nós estamos exercitando na fé o nosso chamado, nossa missão, nós vamos ter feridas. Às vezes para alguns não vai ser atrativo. Por quê? Porque tem sofrimento muitas vezes, requer renúncia. Porém, para Deus são lindos. Quão suaves, quão alegres, quão perfeitos são esses pés. Por quê? Porque estão cumprindo a missão, estão cumprindo o ID do Senhor. Agora, olha que coisa forte. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Olha que coisa forte. Volta ali a imagem, por favor. Olha ali o escudo. É pequenininho, né? Não, é grande. Por quê? A sua fé, ela tem que estar nessa proporção. Pode vir, o soldado está ali, ele está com toda a sua armadura. Porém, se ele for atacado repetidas vezes, o que vai acontecer? O que vai acontecer com ele? Ele foi atacado por várias pessoas, vem flecha, um monte de coisa. O que acontece com ele? Ele morre, ele vai sofrer por quê? Ele tem ali o seu escudo. Agora, se ele coloca o escudo na frente, o que acontece? Não acontece nada com ele. Ele vai ser livre desse mal. É isso que a Bíblia fala para nós. Nós devemos usar o escudo, que é a fé, para apagar os dardos inflamados do diabo. É o que o pastor Jaime ele sempre diz. Por exemplo, vem ali um diagnóstico de uma doença, mas você fala, não, pelas feridas de Jesus fui sarado. Pela fé, você vai apagando aqueles dardos inflamados do diabo. Aquilo não vai fazer mal algum para você. Você toma posse disso. É pela fé, você vai vencendo. E aí tem a espada, que é a palavra de Deus, aonde você ataca. Todos os componentes dessa armadura, eles são o quê? Defesa. Ataque é a palavra. Você vai usar a palavra contra o mal, contra o inferno. Aparece uma dificuldade, aparece a luta, aparece a doença. Você fala, demônio, sai daqui em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que eu já fui curado, diz que eu já fui liberto. E aí você vai sendo liberto, vai sendo abençoado pela palavra de Deus. Você vai tomando posse e vai atacando pela espada do Espírito. A Bíblia fala que é uma espada que ela penetra fundo no coração do homem, capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. É uma espada que não tem outra igual. Essas são as armas da nossa milícia que nos fazem ser vitoriosos. Aonde? Em Deus, para a destruição de toda fortaleza. Agora, tem coisas durante a guerra que nós parece que acabamos vacilando e acabamos perdendo algumas coisas. Por exemplo, aconteceu durante as guerras do povo de Deus, quando eles estavam lutando para conquistar Canaã, conquistar a terra prometida. O que aconteceu? Eles tiveram uma única derrota. Qual foi essa derrota? Vamos lá em Josué, capítulo 7, versículo 10. Josué 7:10. Glórias a Deus. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado.
e até tomaram do anátema, e também furtaram, mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não poderiam subsistir perante seus inimigos, viraram as costas diante de seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigares o anátema do meio de vós. Irmãos, aqui é o próprio Deus dizendo: se vocês ficarem no pecado, eu não vou ser com vocês. Você pode estar fortalecido de várias formas. Se você não tiver Deus, você fracassou. Porque você não vai vencer a tentação, não vai vencer o pecado, você não vai vencer nada. Humanamente falando, parece que muitas pessoas viraram as costas para Deus e se deram bem na vida. Mas, irmão, essas pessoas, elas feriram a si mesmas com muitas dores. Sabe por quê? Elas não têm mais o Espírito Santo. Elas não têm mais Deus para ajudá-las. Elas estão debaixo da mão do diabo. E o diabo não quer o bem delas. O diabo, ele não quer o bem de nenhum de nós. Ele quer nos destruir, nos matar. Ele quer destruir tudo. Deus, ele tem coisas grandes para você, mas você tem que colocar no seu coração: eu vou estar com ele. Rejeite o pecado. Tira o pecado do seu coração. Tire o anátema, aquilo que é amaldiçoado do nosso meio. Deus, ele tem coisa grande para nós e vai nos multiplicar. Por quê? Voltando aonde começamos, em Naum, capítulo 2. Só que agora versículo também número 2. Naum 2:2. Porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, porque os que despejam os despejaram e corromperam os seus sarmentos. Olha só que coisa séria. A Bíblia, ela fala que quando nós estamos observando, guardando nossa fortaleza, nos fortalecendo no Senhor, na força do seu poder, observando a palavra, quando nós estamos buscando ao Senhor, quando nós estamos prontos para a guerra, Deus, ele trará o quê? Outra vez a excelência de Jacó. Eu te pergunto, se é outra vez, é porque já teve uma primeira vez. Por que perdeu? Por que deixou cair? Porque perderam a excelência de Jacó, a excelência como de Israel. Sabia que tem uma diferença entre Jacó e Israel, certo? Jacó é o homem natural, Israel é o homem que lutou com Deus e prevaleceu. É a igreja do Senhor, é a excelência. Nós temos que buscar essa excelência, buscar aquilo que vem de Deus. Porém, isso só vai vir quando? Quando nós estivermos andando com Ele. O Josué, em um momento, ele parou. Em um momento, ele parou de andar com Deus. Ele não consultava mais a Deus antes de ir para a batalha. E esse era um erro muito grande. Antes de entrar numa guerra, pede a direção a Deus. Pede a Ele a instrução, a estratégia. O rei Davi, ele não perdeu nenhuma batalha. Por quê? Antes de toda a guerra, ele ia e consultava a Deus. Uma vez, ele orou, pediu direção para Deus sobre um inimigo que vinha sobre ele. Deus deu a direção, ele foi lá e venceu o inimigo. Passou-se algum tempo, aquele mesmo inimigo voltou. No mesmo lugar, da mesma forma. Ele podia dizer no seu coração: não, eu já sei qual é o segredo para derrotar esse povo. Eu vou para ali e vou vencer. Não. Ele foi e orou. Ele falou com Deus: Deus, eu devo ir para essa batalha? Os inimigos ameaçando ele, mas ele mesmo assim: Deus, eu tenho que ir para essa batalha? Deus foi e deu a direção, uma outra estratégia para ele. Ele foi lá e venceu de novo. Mas por quê? Porque ele estava andando com Deus. Porém, até o Davi, ele teve uma falha. Olha aqui em 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel 21, 15. 2 Samuel 21, 15. E tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com eles ia seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Olha que coisa séria. O Davi, de tanto lutar, de tanto batalhar, ele se cansou. Aqui o Davi, ele já não era um menino, ele já era um homem. Ele já era um homem já até um pouco avançado de idade. E ele estava cansado. Mas olha só o que aconteceu. O Davi, ele estava cansado, algo natural, algo normal. Estava batalhando, estava guerreando. Mas olha o que acontece quando você vacila na guerra. E Isbenob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingiu uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. E então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. O Davi, em um momento de cansaço,
ele foi e deu uma brecha. O inimigo não é bobo nem nada. Ele se preparou e ele foi para matá-lo. E ele teria conseguido, se não fosse um dos seus aliados que intervisse. Isso que é importante você vir à igreja. Isso que é importante você estar envolvido na igreja. Por quê? Porque a igreja é um corpo. Nós somos muitos, porém um só corpo, em Jesus. Nós temos que andar em unidade. Por quê? Quando um estiver cansado, um estiver fraco, o outro vai defendê-lo, o outro vai fortalecê-lo. E você precisa estar muito preparado com isso. Porque o cansaço ele vem quando você se dedica a uma única tarefa, exaustivamente, repetidas vezes, você vai se cansar, é óbvio. Isso é natural, é algo do ser humano. Moisés, ele se cansou. Moisés era um homem que via Deus, ele andava com Deus, ele ouvia a voz de Deus e falava com ele como um amigo fala com um amigo. Mas ele se cansou. Uma hora ele estava fatigado, ele estava chateado, ele se cansou. E o que aconteceu? Ele tinha pessoas que puderam ajudá-lo. Tinha o Josué, ele tinha ali vários ali que estavam junto com ele. Falamos mais disso alguns dias atrás, acho que 2 cultos atrás. A gente falou um pouco sobre isso, 2 semanas atrás. Mas olha só que coisa séria. Ele tinha muita coisa para fazer. Ele tinha muitas responsabilidades e ele se cansava. Porém o inimigo, ele pegava e usava essa brecha. E o que acontece? Você tem que se renovar no Senhor. Você tem que se renovar, porque às vezes você fala, não tem mais jeito, não tem como mais eu vencer, não tem mais como eu dar certo. Parece que tudo acabou. Você está desanimado, você está cansado, você se sente fracassado. Irmãos, ainda que a árvore ela seja cortada, ainda assim há esperança para ela. Em Deus você tem esperança, em Deus você fortalece, você se frutifica, você se renova. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por que não? Ele não te renova a cada manhã. Ele te renova, basta você pedir, basta você buscar, mas você precisa confiar nele. Olha só o que diz aqui em Jó, capítulo 14. O livro de Jó, 14, 7. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Olha só que coisa forte. Se você pega a árvore, você corta ela, parece que morreu, parece que acabou ali. Mas não, tem renovo. Pode colocar a imagem, por favor? Para você entender melhor. Olha ali, cortaram a árvore. Mas o que está crescendo ao redor dela? Daqui a algum tempo, essa árvore ela cresce de novo. Daqui a um tempo, esses ramos que estão nascendo vão brotar mais, eles vão se fortalecer mais, e essa árvore vai ser mais forte do que antes. Pode parecer que é o fim, mas se você confia no Senhor, esse é o seu futuro. É os renovos que Deus ele tem dado para você e para mim. Ele te dá esses renovos, mas você precisa guardar a palavra, você precisa confiar no Senhor. Jeremias vai falar algo também muito interessante. Jeremias capítulo 17 agora. Jeremias 17, também versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha não fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Por mais que ela esteja cansada, por mais que ela esteja ali trabalhando, ela confia no Senhor, ela não deixa de dar fruto. Ela não fica ali devendo, digamos assim. Ela está pronta a se renovar. É isso que você tem que fazer. Se confiar no Senhor, confia a Ele as suas guerras, confia ao Senhor as suas batalhas, confia a Ele as suas dúvidas, confia a Ele. Faça do Senhor a sua fortaleza, faça do Senhor a sua rocha, porque é nele que você vai vencer, é nele que você vai ver Deus agindo, Deus transformando tudo. Agora, vamos voltar para Naum. Naum capítulo 3, versículo 14. Tira as águas para o cerco e fortifica as tuas fortalezas. Entra no lodo, pisa o barro e repara o forno para os ladrilhos. O que a Bíblia está nos dizendo aqui? Tem a batalha, tem a guerra. Você se fortalece no Senhor. Você usa as armas espirituais para destruir todo o mal. Mas você não pode ficar parado. Você tem que ir para a batalha. Você tem que entrar no lodo, você tem que pisar o barro. Ou seja, você tem que ir lá e fazer a obra.
Tem muita gente que vem para a igreja, ora e fala assim: Deus, eu entrego tudo em suas mãos. E deixa mesmo com Deus. Não se esforça. A pessoa ela não quer buscar realmente aquela mudança. Ela não quer buscar aquilo que vai realmente resolucionar o seu problema. Ela quer uma situação fácil. Ela quer uma saída fácil. Não é isso que Deus ele te oferece. Ele te oferece a bênção, mas você vai ter que lutar. Você vai ter que guerrear. Quando Israel ele entrou na terra prometida, a terra era deles. Deus já tinha dado a bênção. Mas eles ainda assim tiveram que fazer o quê? Pegar em armas e ir para a batalha. Eles tiveram que lutar, eles tiveram que guerrear. Foram 7 anos mais ou menos de guerra que eles estiveram ali para conquistar toda a terra que Deus tinha dado. Por quê? Porque é ali que Deus ele te fortalece. É ali que Deus ele te ensina. Olha só, aquelas águas, as águas que estavam ali, quando nós vemos sobre a árvore, ao cheiro das águas, aquela árvore ela ganha força, ela se renova, ela se fortalece. E ali você tem que ter essas águas no seu coração. E o que é isso? É a palavra de Deus. A água limpa que você precisa para purificar o teu coração, para limpar tudo. E Deus ele vai abençoar. Agora, para finalizarmos, nós já orarmos, Provérbios capítulo 18. Provérbios 18. Provérbios é depois de Salmos e antes de Eclesiastes. Graças a Deus. 18:10. 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Olha que coisa linda. O nome do Senhor é uma torre forte. Põe a última imagem, por favor. Olha ali. Você lembra a primeira imagem? Coloca lá, por favor, a primeira imagem que a gente viu. Os 2 exércitos. Por gentileza. Olha ali. Um pronto para a guerra, pronto para a batalha. O outro, misericórdia. Tem um lá que está com uma enxada, até que é alguma coisa, mas não é para a batalha. E o outro está com um pedaço de pau, está totalmente despreparado. Eles não têm a armadura de Deus. Agora, quando você anda com Deus, você tem essa armadura, você tem essa fortaleza, e você usa o nome de Jesus, que é essa torre forte. Põe ali a última imagem, por favor. É assim. Mudou muito, né? Mudou. Aqui, eles têm total controle. Os inimigos, dá um zoom ali nos inimigos, por favor. Estão tudo derrotado ali. Estão saindo correndo, Estão fugindo de medo. Por quê? Eles não podem contra essa torre forte. Elas não podem contra o nome do Senhor. Põe ali a torre, por favor, meu amigo. Olha ali. Eles estão prontos, eles estão vitoriosos. Por quê? Eles estão usando o que Deus deu para eles. Eles estão fortalecidos nessa fortaleza. E Deus ele tem abençoado em nome de Jesus. Amém?